E aí, pessoal, ainda sobre ontem à noite, exatamente, o Grêmio foi mal demais na partida, nas coletivas, muitas informações. Nós vamos falar sobre isso porque o Grêmio precisa sim rediscutir algumas situações. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mais de 102 mil inscritos no canal. Muito obrigado pelo apoio e pelo carinho. Jogo do Grêmio, nós já cansamos lá, falamos muito lá na live depois do jogo. Muito obrigado pela grande participação das pessoas na live. Só que é preciso que a gente pontue algumas coisas. O jogo foi um horror. Começou na escalação, invenção do Renato, colocando jogadores que nunca atuaram ali com a camisa do Grêmio. No caso, o Orejuela jogando e a insistência por Robinho, jogando ele como meia, um meia central ali, onde Isaac jogou, por exemplo, na partida contra o São Paulo, que o próprio Renato elogiou. Por que mudar? Por que inventar? Por que não fazer o que deu certo no jogo contra o São Paulo? Por que montar uma insistência em cima de um jogador que precisa ser preservado? O Grêmio tem cometido erros nesse sentido e a gente tem que olhar e pontuar. O Grêmio precisa entender, o Grêmio precisa discutir, o Grêmio precisa cobrar o Renato pelas estruturas que tem montado, pelas incoerências ou pela insistência em algumas situações. O futebol não é assim. Renato tem repetido problemas e o torcedor cansou, o torcedor se bronqueou e acho que com toda razão. O Grêmio ontem repetiu mais uma vez uma atuação abaixo da crítica, lembrando que a gente elogia os investimentos e a força que o Grêmio tem, mas o resultado é muito abaixo do que precisa. O Grêmio nasce e, de novo, saindo em primeiro no grupo graças à incompetência do Internacional. Foi por isso que o Grêmio foi primeiro ontem no grupo, porque o Grêmio trabalhou para não ser. O Grêmio não foi bem mais uma vez no jogo de ontem. O Grêmio perdia o jogo para uma equipe eliminada, uma equipe que veio aqui para tentar uma vaga na Sul-Americana. O Grêmio empata, sofrido, uma partida daquela forma. Discutam ao menos, pelo menos entrem e discutam as coisas. O Grêmio não pode ficar à mercê dessa situação. Precisa discutir. Chegamos nas coletivas de imprensa. Renato Portaluppi, como sempre, foi para um lado completamente distinto. Não entendeu o que aconteceu no campo, não entendeu as suas escolhas. Eu faço uma referência que é importante àquele final de jogo, quando uma equipe de futebol profissional termina com Vitor Ferraz, Jeromel, o Kahneman, que acabou expulso, que é um caso à parte que a gente tem que discutir, e também o lateral Diogo Barbosa, que foi muito mal no jogo. E olhem o meio-campo para frente. Tassiano era o primeiro volante, Everton era o segundo volante, ou o outro homem de meio-campo, Isaac como meia, Luiz Fernando como extremo pela direita, Ferreira como extremo pela esquerda e Diego Souza. Olhem o time que o Grêmio terminou um jogo de Libertadores e façam a análise que vocês quiserem fazer. Um time que termina como terminou, como essa escalação que eu coloquei para vocês, não merece ganhar. Porque não tem nada. Eu jogo o que vocês quiserem, como esse time nunca treinou. O que vocês quiserem. Um time que tem Tassiano, Everton, Isaac, Luiz Fernando, Ferreira e Diego Souza, nunca, nem em rachão. Nem em rachão. E isso a gente precisa questionar e coordenar. E mais do que isso, olhar, fixar nessa situação, fixar nesse jogo e dizer: tá tudo errado. Ou entendam, ou vocês vão ter muitos problemas e nós, torcedores, é que vamos sofrer. Por fim, os anúncios de Renato Portaluppi. Renato foi para a coletiva, fala que não é para vazar, que não é para dar informação e disse: o Grêmio contratou o Churin, confirmado, nós já sabíamos dessa informação, já tínhamos passado, e mais, confirmou que falta um acerto financeiro com o meia, que é Gaston Ramírez, uruguaio do Sampdoria, lá da Itália. O Grêmio anunciou ontem, depois o pessoal fica bravo, fica mordido, pô, vocês ficam vazando. Não, a coletiva de imprensa, Diego Churin chega hoje a Porto Alegre e Gaston Ramírez, o meia, falta ainda o acerto financeiro, como disse o técnico Renato, mas o anúncio deve acontecer também a qualquer momento. Essa é a realidade, essa é a montagem
e o Grêmio vai botar mais 2 jogadores no grupo e eu espero que eles sejam melhores treinados e melhores utilizados. Um absurdo que aconteceu ontem, um absurdo que nós estamos vendo e nós precisamos fixar nisso e discutir. O Grêmio não pode ficar à mercê de lances amadores. Eu vou fixar no time. O Grêmio teve ontem, no final do jogo de Libertadores, Tassiano, Everton, Isaac, Luiz Fernando, Ferreira e Diego Souza do meio para frente. Tá tudo errado. Ou faz e pensa, ou a coisa vai complicar muito. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.